Hoje o vídeo vai ser respondendo perguntas e a primeira pergunta é essa daqui. Por que que o Márcio não fala português? Bom, gente, assim, quando eu cheguei aqui, ele queria que eu falasse em português com ele para ele aprender. Ele queria sim aprender a falar português. Desde quando eu morava no Brasil, quando eu falava com ele sempre falava que queria aprender a falar português. Mas quando você vai morar em um outro país, a sua obrigação é falar a língua daquele país. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu falei para ele que eu não iria falar português porque eu queria aprender a falar italiano. Então, se eu ficasse falando em português com ele, eu não iria aprender o idioma. Então, eu falei para ele que eu não iria falar, que ele tinha que falar comigo sempre em italiano e quando eu falasse alguma coisa errada, que ele me corrigisse. Então, ficou assim e é assim até hoje. Até mesmo porque, gente, eu tenho muita dificuldade para aprender as coisas. Uma coisa que você aprende em uma semana, eu vou levar um mês para poder aprender. Então, assim, como eu tenho muitas dificuldades para poder aprender as coisas, eu resolvi que eu não iria falar em português. Aqui, gente, nós não falamos em português no nosso dia a dia. Nem um bom dia a gente fala em português. Aqui no nosso convívio, a gente também não tem, assim, amigos brasileiros que convivam, assim, com a gente no dia a dia. Os nossos amigos são italianos. Eu conheço, sim, alguns brasileiros, mas não para ter aquele convívio. Mas, assim, fica difícil para ele aprender se ele não tem ninguém, assim, para falar com ele no dia a dia. Então, esse é o motivo, porque eu sou burra, gente. Eu tenho dificuldades para aprender as coisas. Então, por esse motivo, eu prefiro que ele fale italiano comigo. Esse tempo todo que eu tô aqui, eu ainda nem sei falar as coisas direito, gente. Eu não sei falar nem português direito, que me deram falar italiano correto. Eu não sei falar as coisas direito. E aí eu fui para a escola também, né? Fiz o curso de italiano e depois eu fiz a terça média e fiz o curso, né? Para ser socorrista. E eu tirei 8. 8 nas três. No curso de italiano, na terça média e no curso socorrista, minha nota foi tudo 8. Eu não consegui tirar nenhum 10, mas o importante é que eu consegui passar, né? E assim, muita gente pergunta, tu é fluente? Não, gente, eu não sou fluente, eu budejo. Assim, as pessoas entendem que elas me respondem, né? Eu saio budejando aí no meio do mundo e as pessoas entendem. Mesmo falando errado, eu sempre falo, né? Porque senão eu nunca vou aprender. E assim que eu não falei português correto, quem me dera, né? Falar italiano corretamente. Mas eu falo, né? Do meu jeito, vou falando. E sempre procuro aprender, eu leio livros, né? Eu tô lendo livro já faz um tempinho, ainda não terminei. Porque assim, eu leio uma página do livro por dia. Sempre que eu vou dormir, eu fico lendo. E então, gente, vocês que estão conhecendo aí o italiano que tá vindo pra cá, não é que vocês têm que fazer a mesma coisa que eu fiz, tá, gente? Você faz aquilo que é melhor pra você. Então, eu escolhi fazer assim porque eu tenho dificuldades para aprender tudo, gente. Tudo eu tenho dificuldades. Se eu não sou muito inteligente, sabe? Então, preciso de muito tempo para poder aprender as coisas. A minha idade não ajuda, né? Não é que eu tenho 20 anos, né? Já tô velha, aí também a idade também não ajuda. Com o passar do tempo, a gente vai tendo dificuldades para aprender as coisas. Então, para vocês que perguntam por que o Márcio até hoje não fala português, gente, esse é o motivo, tá? É impossível ele falar português se ele não tem ninguém que fale com ele no dia a dia. Então, agora nós vamos para a segunda pergunta. Gente, assim, defeito todo mundo tem, ninguém é perfeito, mas o que você tem que entender é que, olha, até de uma cidade para outra cidade no Brasil tem diferença de cultura. Imagina para um outro país. Então aqui é uma cultura diferente. O que você tem que fazer é você observar antes como que é aquela pessoa, né? Se não é uma pessoa usuária de drogas, se é uma pessoa, por exemplo, o meu marido, né, o Márcio, meu esposo, assim, quando eu conheci eu sabia que ele era separado, então eu procurei saber por que veio esse divórcio, se tinha problema de violência doméstica, alguma coisa, o que é que aconteceu. Então, antes de eu casar com ele, eu procurei saber o que tinha acontecido. Então, eu acho importante você saber. Então, eu acho importante você procurar saber se ele for separado, se ele já teve outro relacionamento, o que aconteceu ali, se era um relacionamento abusivo, para você poder saber no que você está aí se metendo, né? E procurar saber se ele trabalha, porque o que acontece também
de alguns, assim, não todos, mas acontece muito de, assim, os italianos já com mais de 30 anos, 40 anos, ainda ser sustentado pelas mães, as mães ali tratando como se fossem bebês. Então, assim, eu não sei se você vai querer viver essa vida, de ficar morando na casa da sogra. Então, assim, é isso que você tem que ver antes de casar. E se ele não tem problema com alcoolismo, problema com drogas, se ele trabalha, se você vai ter que morar dentro da casa da sogra, se já teve problema antes, do outro relacionamento dele, como é que foi o divórcio. Então, essas foi as 5 coisas que eu procurei saber antes de vir para cá. Se ele usava droga, se ele morava na casa com a mãe dele, se ele estava querendo me trazer para cá para morar junto com os pais deles, se ele trabalhava, se ele tinha um problema com alcoolismo e como que foi o divórcio dele, por que que ele separou da ex-mulher dele. Então foi essas 5 coisas que eu procurei saber. Essas 5 coisas não tinha nenhum problema, então estava tudo certo. De resto, assim, não é que eu não tenha defeitos, ele também não tenha, mas de resto a gente se ajeita, gente. Tirando essas 5 coisas aí, tá tudo certo. Então, assim, para vocês que ficam vendo aí esses vídeos aí das pessoas falando mal dos italianos, todas essas mulheres são casadas com os italianos, elas têm os maridos delas, todas que eu vejo, né, falando mal dos italianos. Elas são todas casadas com os italianos e elas não deixam os maridos dela, e quando deixa, arruma outro. Então, assim, será que é tão ruim assim? Então, assim, gente, eu diria que para vocês não ficar dando muito ouvido e procurar saber dessas 5 coisas aí antes de casar. Eu acho que não é bom você dar muito ouvido para essas coisas, procura saber daquela pessoa que você está conversando. Se você está conhecendo aí um italiano pela internet, procura saber da vida dele, deixa elas falarem besteira lá, porque, gente, olha, eu ouvi tanta coisa, então vocês nem imaginam, gente. As pessoas buzinavam tanto nos meus ouvidos, se eu fosse ter parado para ficar ouvindo aquelas besteiras, eu nem teria ouvido, nem teria casado. Eu parei foi de falar para as pessoas que eu estava conversando com ele. Quando as pessoas me perguntavam, Ana, cadê tu ainda tá conversando com aquele italiano? Eu falava, não, mulher, não tô mais não, não quero mais nem saber dele. E falando com ele escondido, sem contar para ninguém, porque as pessoas falavam tanta besteira. Toda hora que eu fazia chamada de vídeo, ele sempre me atendia. Então, assim, não tinha nada assim para esconder. Então, eu não fiquei dando ouvido porque as pessoas falavam. Porque lá no Brasil, eram as pessoas falando besteira nos meus ouvidos e aqui as pessoas falando besteira no ouvido dele. Falando que nós, mulheres brasileiras, que a gente não presta, porque aqui a gente é mal vista, tá, gente? Então, gente, falar tanta coisa assim pra ele. E no Brasil as pessoas também me encheram o saco. Então, a gente decidiu, né? A gente combinou assim. Eu não vou mais ficar falando de você pra ninguém aqui no Brasil e você não fica mais falando de mim aí pros seus amigos. Então, a gente tem que confiar um no outro. E foi assim que a gente fez. A gente deixou o povo falar e estamos aí há 5 anos casados, gente. Se a gente tivesse ficado ouvindo besteira, ó, nem a gente não tava junto até hoje, né? E se Deus quiser, vai vir mais 5, mais 10, mais 15, a gente vai ficar casado até que a morte os separe. Para conquistar uma mulher italiana, gente, não é tão fácil quanto você que é mulher casar com um homem italiano. Porque aqui a população é mais homem do que mulher, a preferência é filho homem. Então, como elas têm assim muitos homens, né, aos pés delas, elas podem escolher, então acaba que vocês ficando como última opção para elas. Assim, aqui elas não são escolhidas, elas que escolhem, são banqueiras, viu, gente? São banqueiras. Olha, eu vou lhe contar, essas mulheres aí arrupiadas, quanto mais arrupiada, mais banqueiras são. Você pensa o quê? Você pensa que é só porque, nossa, aquela mulher ali não faz nem academia, com perna de cibite, bula de aspirina. Não, não quero não, ela que não quer você. Gente, não é brincadeira não, até mesmo porque aqui os homens são muito bonitos. Aqui os homens são mais bonitos que as mulheres, então você vê assim muito homem bonito com mulher feia, gente. Então é muito normal, assim, você vê assim, homem bonito, gente, bonito mesmo, parece aqueles atores de Hollywood, com as mulheres assim, gente do céu, que você olha e fala assim, meu Deus, ela fez macumba para esse homem, só pode ter sido o despacho. Então,
Para você que tá vindo para cá, que vai trazer sua noiva, sua namorada, e você tá aí preocupado, Ana, minha namorada é linda, minha noiva é uma princesa. Será que aí os homens vão ficar olhando muito para ela? Gente, se for linda, eles nem vão olhar, porque eles gostam de olhar para mulher feia. É sério, eu digo isso por experiência. Aqui os italianos gostam de mulher feia, impressionante, não é brincadeira não.